Irmãos, irmãs, que Jesus, nosso Mestre, possa depositar sobre nós as bênçãos da sua paz. Jesus encontrava-se junto aos seus apóstolos imediatos em confabulação íntima. E como já previa que a sua morte, o seu retorno para a espiritualidade maior, a casa do Pai, o reino de Deus, se aproximava, era iminente, já alertava os seus queridos seguidores quanto às tarefas que iriam pesar sobre cada um deles na continuidade da difusão dos seus ensinamentos. Foi quando, ao falar da sua morte, que já se avizinhava, um dos seus discípulos queridos interrogou quanto à continuidade da missão que cada um deles iria desempenhar na Terra após o retorno do Mestre para a espiritualidade, e revelou a preocupação que estava presente em seu coração acerca de como seria, de como conseguiriam continuar com as suas missões específicas após o retorno do Cristo para a espiritualidade. Foi quando Jesus, confortando-lhes e tranquilizando-lhes, asseverou: não vos inquieteis, meus queridos, não vos deixarei órfãos. Orarei ao Pai e a Ele rogarei que mande para vós o Espírito da verdade, o Consolador, que estará para sempre entre vós. Ele relembrará todos os meus ensinamentos e trará ensinamentos novos. Aquele célebre diálogo imortalizado no Evangelho do apóstolo João calou fundo nos apóstolos que participaram do mesmo. E quando Cristo foi crucificado e logo em seguida ressuscitou espiritualmente, comprovando a continuidade da vida após a morte e manifestando-se mediunicamente aos seus discípulos, atestando que a vida continua indefinidamente, os discípulos seguiram com uma fé ardorosa, levando adiante os ensinamentos de Jesus. Tudo o que ele havia dito, as parábolas que contara, as lições de profunda sabedoria que ficaram vivas em suas memórias e a lembrança sentida das curas que fizera e dos gestos nobres que tivera no relacionamento com as pessoas. Ainda no primeiro século da era cristã, pouco tempo o Cristo havia retornado à espiritualidade, à casa do Pai. Ocorre um fenômeno singular em que os seus seguidores encontravam-se reunidos em Jerusalém e, de um momento para outro, percebe-se envoltos em uma luminosidade poderosa que faz com que cada um deles passe a pregar o Evangelho numa língua cujo conhecimento não possuíam e que atendiam às necessidades de muitos transeuntes que circulavam pelas ruas de Jerusalém e que procediam das estâncias mais diversas, das cidades mais diversas.
era o conhecido momento do Pentecostes, quando, no entendimento cristão primitivo, o Espírito do Senhor pairava sobre eles e os inspirava, a fim de levar adiante, através de fenômenos que não conseguiam compreender, mas que hoje são perfeitamente inteligíveis dentro dos estudos mediúnicos e paranormais feitos pelo Espiritismo e por disciplinas científicas do conhecimento humano, que atestavam um poder e uma capacidade ignorada até então que o ser humano possui de entrar em contato com as fontes soberanas da vida. O Espírito André Luiz interpreta o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, como sendo uma metáfora para caracterizar inteligências desencarnadas, extracorpóreas, fora da carne, dotadas de uma grande sabedoria, de uma grande elevação intelecto-moral, intimamente ligadas a Deus, ligadas também ao Cristo, a Jesus, e que, reunidas, formam uma coletividade responsável por inspirar o ser humano da melhor forma, nos caminhos do bem, do amor, da sabedoria e da luz. E foi o que ocorrera naquele momento do Pentecostes, e que muitos teólogos equivocadamente enxergam ali a concretização da promessa evangélica da chegada do Consolador prometido, do Espírito da Verdade. Um momento ímpar na história da humanidade foi o século XIX, quando aquela promessa do Cristo, do Consolador prometido, se concretiza de fato. Quando os Espíritos do Senhor, as vozes do céu, rompem as lápides tumulares para anunciar à humanidade que a morte não existe, como Cristo fizera por ocasião da sua ressurreição. Os espíritos dos impropriamente chamados de mortos retornavam dos seus sepulcros para anunciar: estamos aqui, mais vivos do que nunca, repetindo a mensagem que o Cristo endereçou à humanidade de que a morte não existe. E é justamente a manifestação generalizada dos espíritos dos mortos que marca o aparecimento na Terra do Espírito da Verdade, do Consolador prometido. É o nascimento do Espiritismo, que em contrapostos, um dos principais discípulos do Senhor, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, e que passou a estudar as manifestações mediúnicas, as comunicações dos espíritos dos mortos, e deste estudo brindou à humanidade com uma doutrina poderosa, cujo pensamento está destinado a cumprir uma missão de renovação na face do orbe terreno, a doutrina dos Espíritos. A publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, marca o início de uma nova era para a humanidade. A concretização das promessas de Jesus, do Paráclito, do Consolador, do Espírito da Verdade, e uma nova abertura no entendimento do ser humano, ampliando seus horizontes mentais para compreender a sua imortalidade, a sua condição de espírito sobrevivente após a morte, a sua condição de espírito reencarnante,
a sua condição de espírito comunicante com aqueles que estão encarnados e com aqueles que estão desencarnados. Então, a doutrina espírita nos enseja uma compreensão ampla acerca da nossa natureza, acerca da nossa intimidade, acerca da nossa destinação. Um dos espíritos que integrava a chamada falange do Consolador identificou-se com o nome de Emmanuel, editou algumas mensagens que chegaram até o conhecimento do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que selecionou uma delas para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. E este espírito, que teve várias encarnações sobre a face da Terra, se destacaria não só no cenário espiritual do século XIX, mas também e sobretudo no cenário espiritual do século XX. Quando passou a manifestar-se a um simples jovem que vivia no interior de Minas Gerais, numa cidade paupérrima, conhecida como Pedro Leopoldo, e passou a manifestar-se vestido de uma luz poderosa, e aparecia a visão mediúnica daquele jovem, dotado de singulares potencialidades medianímicas e anímicas paranormais, a maneira romana, trajando uma longa túnica branca e apresentando-se com uma feição jovial. Mais tarde, este espírito passou a identificar-se com o nome de Emmanuel e esclareceu para aquele jovem que ele passaria a ser, doravante, o seu mentor espiritual e que desempenharia junto com ele uma elevada missão no quadro da religiosidade do mundo, no quadro da doutrina espírita no século XX. Este jovem não era outro senão Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E eles iniciaram, a partir daquele momento, uma parceria que se transformou numa obra que é por demais conhecida de todos nós. Nasceram, através do consórcio mediúnico entre o médium Chico Xavier e o seu mentor, o Espírito Emmanuel, um grande conjunto de livros versando das mais diversas questões da teologia, da história, da epistemologia, das grandes questões da filosofia, dos graves problemas do conhecimento humano, da ciência, da hermenêutica, da interpretação dos textos evangélicos. E este Espírito trouxe inúmeras revelações, bem como mensagens, as mais profundas, que formam uma obra incomparável de espiritualidade superior, aguardando o nosso interesse para estudá-las, para examiná-las. A obra de Chico Xavier e a obra do Espírito Emmanuel, através dele, destinam-se, mais do que ao século XX, onde nasceram, ao século XXI, ao terceiro milênio por inteiro, quando o seu valor será melhor aquilatado, será melhor compreendido e será principalmente vivenciado pelos espíritos humanos em ações práticas e atitudes mentais positivas,
como reflexo dessa sublime missão desempenhada por esses dois espíritos, um encarnado, outro desencarnado, cuja história espiritual se perde na noite dos tempos, na confluência de vários momentos, de várias etapas da nossa história, desde priscas eras até o século XX, onde se reencontram para a nossa felicidade e para a nossa bem-aventurança espiritual. O Espírito Emmanuel revelou diversas passagens pela Terra, na condição de um senador romano no tempo do Cristo, Públio Lentulus, que relatou na obra há 2000 anos, que é uma obra extraordinária. O médium Francisco Cândido Xavier, quando estava psicografando este romance histórico, penetrou na onda mental na qual foi envolvido do seu mentor espiritual Emmanuel, e ao mesmo tempo que o espírito psicografava as páginas, visualizava os cenários, os episódios, os eventos, os fatos, os acontecimentos, numa experiência indescritível. Foi também um escravo grego chamado Nestório, cuja trajetória narra num livro que continua, é o desdobramento do há 2000 anos, que é os 50 anos depois. Os romanos conquistaram os gregos, política, imperialmente, mas foram conquistados pelos gregos no aspecto da cultura. E Nestório era um escravo grego, dotado de uma ilustração muito grande. Conhecia o pensamento dos filósofos da antiguidade e era também seguidor do cristianismo. E Nestório será levado na condição de escravo para Roma e será ocupado na missão de professor, de pedagogo, instruindo a filha de um rico patrício romano. Foi um sacerdote português que veio para o Brasil no século XVI, o famoso padre Manuel da Nóbrega, entre outras personagens ilustres, que este espírito, em encarnações diversas na Terra, ostentou, desempenhando diferentes e importantes missões no ciclo da evolução da Terra. Então, isso apenas para citar e referendar a hierarquia espiritual elevada da qual procede este espírito. E a nossa proposta na noite de hoje é a singela interpretação de uma pequena mensagem que o Espírito Emmanuel psicografou através do médium Francisco Cândido Xavier, intitulada Perigos, e que se encontra neste pequeno livro Intervalos, da editora espírita O Clarim, fundada pelo grande pioneiro espírita de Matão, em São Paulo, Cairbar Schutel. Este livro foi publicado pela vez primeira em 1980, reunindo diversas mensagens deste espírito. E nós escolhemos, então, a mensagem Perigos, e vamos passar a interpretar. Afirma Emmanuel: guarda a própria alma na compreensão e na bondade para com todos, a fim de que o amor te preserve as fontes da vida. Recomenda-nos, portanto, o Espírito Emmanuel, que em nossos relacionamentos diários, com quem quer que seja os nossos entes queridos, sejam aqueles entes que nos são desconhecidos,
que nós os tratemos com compreensão e também com bondade. E nós percebemos, ao analisar superficialmente o comportamento humano na atualidade terrena, que o que mais falta nas relações humanas são justamente essas duas qualidades: a compreensão e a bondade. Em nosso corre-corre, em nossos atropelos cotidianos, quantas vezes nós tratamos aqueles que nos cercam com espírito de compreensão, com espírito de bondade? Quantas vezes somos solicitados por alguém que muitas vezes nos estima, gosta de nós, nos quer bem e nos respeita, e por isso vem nos pedir alguma coisa, uma orientação, um esclarecimento, uma ajuda, um auxílio, e nós, presos ao universo das nossas preocupações, não sabemos atendê-los com bondade e com compreensão. Logo os despachamos para que não nos incomodem, para que não avolumem ainda mais o número absurdo de problemas que já possuímos. E acabamos ferindo essas pessoas, magoando-as, afastando de nós pessoas que nos estimam, que nos querem bem, que nos respeitam. Então, Emmanuel está acertado e realmente precisamos cada vez mais alinhar em nosso íntimo uma postura de amor, de bondade, de compreensão perante a vida e perante aqueles que nos cercam. Esta é uma tarefa que nos exige a atenção imediata e será possivelmente um pré-requisito para a nossa sobrevivência na Terra e para a nossa felicidade. Porque se nós não desenvolvermos o amor, a bondade e a compreensão de uma forma mais ampla, acabaremos sendo consumidos pelo ódio, pela raiva, pela incompreensão, pela revolta, pela guerra, pela autodestruição. Continuando a leitura da mensagem. Muitos companheiros atravessam o campo humano receando calamidades exteriores, amplamente desprevenidos contra os flagelos do mundo íntimo. E aqui, Emmanuel nos alerta para um posicionamento nosso que é paradoxal. Tememos sobremaneira acontecimentos exteriores que ocorrem fora de nós, mas não manifestamos nenhuma preocupação, nenhuma temeridade com as coisas que ocorrem dentro de nós. Um dos pontos centrais no Espiritismo é colocar no Espírito a essência da nossa existência. Nós somos seres espirituais e, portanto, o nosso espírito constitui o centro da nossa existência, o centro dos nossos interesses, o centro das nossas preocupações. E tudo aquilo que fazemos, falamos, pensamos, deveria estar orientado pelo conhecimento desta realidade, de que somos seres espirituais. Mas vivemos divorciados desta ideia de que somos um espírito imortal. E vivemos pouco preocupados com as coisas interiores e muito mais preocupados com as coisas exteriores. Temendo, como Emmanuel nos chama a atenção, muito mais os perigos de fora
do que aqueles que poderiam nos atacar por dentro, na tessitura da nossa alma, nos mecanismos de funcionamento da nossa psique, em nossa intimidade. Continuando. Temem o fogo terrestre que a água consomem e não se precatam contra o incêndio da discórdia que lhes destrói o templo doméstico. Então, quantos têm medo do fogo, têm medo dos incêndios, têm medo das catástrofes, muitos desenvolvendo síndromes maníacos compulsivas, temendo a ocorrência de uma tragédia pessoal, que talvez nunca se dará, talvez nunca ocorrerá, sem preocupar-se muitas vezes com o perigo da discórdia, que parte de dentro para fora, do espírito para a matéria, do nosso espírito para os outros espíritos que conosco convivem e que muitas vezes desequilibram a vida familiar, o templo doméstico de que fala Emmanuel. Quantas vezes nós somos causadores da discórdia em nosso lar? E por razões mínimas, muitas vezes. Algo que está fora do lugar, algo que não foi limpo como deveria, algo que o outro nos fez, mas sem querer, não fez com o propósito de nos irritar, mas que nós utilizamos para semear a discórdia dentro do seio dos nossos próprios lares. Quando era muito mais fácil repor no lugar aquilo que estava fora do lugar, era muito mais fácil limpar aquilo que estava sujo, ao invés de reclamar, esbravejar, criticar, era muito mais fácil, talvez, calar ante alguma ofensa despropositada que não foi feita por mal, pelo nosso ente querido, a fim de manter a ordem, a paz, a felicidade dentro do lar. Mas, por ironia do destino, quis as leis divinas que se reunisse ali, no seio doméstico, espíritos que estão em endividamento kármico entre si, espíritos que se agrediram, que se ofenderam, que se comprometeram mutuamente em outras existências, e que por força do destino, governado pelas leis divinas, através do impositivo biológico, ressurgem no seio do mesmo lar, da mesma família, para reparar antigos agravos. E é por isso a razão de tantos desentendimentos no seio da família no momento que passa. Mas nós devemos temer, portanto, antes a discórdia que parte de nós para fora de nós, do que alguma catástrofe exterior que está, talvez, venha nos atingir. Continuando a leitura da mensagem. Apavoram-se diante de profecias inconsequentes, nada compatíveis com a misericórdia que nos preside a existência, e adormecem, desavisados, à frente dos deveres que a vida lhes confiou. Quantos de nós, muitas vezes, deixam-se empolgar por profecias apocalípticas, tal como ocorre agora, frente ao fechamento de um dos ciclos do antigo calendário maia, e que está sendo explorado atualmente pela cinematografia hollywoodiana. Há pouco tempo, no ano anterior, foi exibido o famoso filme 2012,
prevendo para a humanidade um acontecimento cataclísmico, o fim da humanidade. E quantos de nós muitas vezes se empolgam por notícias escatológicas, apocalípticas, que anunciam o fim do mundo. E o fim do mundo nunca chega. Foi assim na Idade Média, na aproximação do ano 1000. As crenças milenaristas disseminavam-se pela Europa Ocidental. E centenas de pessoas desesperaram-se, suicidando-se, porque temiam o fim do mundo. Foi assim com a chegada do ano 2000. Embora pouco divulgado, centenas e centenas de pessoas suicidaram-se, temendo o fim do mundo que não chegou. Provavelmente ocorrerá o mesmo em 2012. Devemos analisar essas profecias que advêm desses povos que possuem uma sabedoria respeitável, ou que advém de pessoas dotadas de uma visão profunda, capaz de penetrar no aquém e no além do tempo, devassando muitas vezes o futuro. Devemos interpretar estas profecias de uma forma metafórica, simbológica. Esta, prevista pelo calendário maia, como um momento de transformação para a humanidade, em que pode ou não vir acompanhado de mudanças geológicas, de mudanças na transformação física do globo, mas não necessariamente. Porque o que a humanidade mais precisa é da sua transformação moral e social para melhor, a fim de que o homem seja mais feliz sobre a terra. Então, muitas vezes nos empolgamos com essas notícias apocalípticas, nós esquecemos do cumprimento dos nossos deveres pessoais, para conosco mesmo, para com nossos irmãos, para com Deus. Ninguém está aqui por acaso. Cada um de nós tem uma missão bem definida para desempenhar na Terra. E esta missão nos acarreta uma série de deveres que nós precisamos cumprir, a fim de regressarmos para a espiritualidade livres e com a consciência radiosa por ter cumprido todos os seus deveres, por ter executado da melhor forma que pôde a sua missão. Então, ao invés de nos preocuparmos com coisas de fora, que talvez nem venham a suceder, devemos nos preocupar com as coisas de dentro, que nos dizem respeito de forma mais direta. Continuando a leitura da mensagem de Emmanuel. Apavoram-se perante a bala mortífera que assalta o corpo frágil, amedrontando-se e perecível, e entregam-se ao vírus da calúnia que lhes corrompe os tecidos sutis da alma. Sem dúvida nenhuma, esta é uma temeridade, talvez a mais crescente entre nós, o aumento da violência urbana, que faz com que tenhamos medo de sair nas ruas, de sermos mais uma das muitas vítimas de balas perdidas, nos impondo o medo que, de certa forma, é de se esperar. Mas, ao invés de temermos algo que, como temos enfatizado, não é provável que nos suceda, que aconteça para nós, deveríamos cuidar mais da nossa intimidade e com o problema da calúnia. E, além dela, das outras coisas negativas, ruins, que muitas vezes nós projetamos para fora de nós. E essa sempre deve ser a nossa preocupação, das coisas que nascem de dentro de nós e se exteriorizam. Porque estas coisas levam para o mundo a nossa mensagem, informando acerca da nossa natureza,
acerca do que se passa dentro de nós, acerca de quem somos nós. Então deveríamos muitas vezes nos preocuparmos com a calúnia que porventura venha a nascer da nossa língua. A calúnia, numa comparação feita pelo espírito Joana de Ângeles, é como um travesseiro de penas despedaçado de cima de um grande edifício. Essas penas são levadas ao vento e espalham-se pelo derredor. E não há mais a possibilidade de recolher novamente essas penas para recompor o travesseiro. Assim é calúnia, um travesseiro de penas despedaçado ao vento de cima de elevado edifício que se espalha e não há mais como recuperar todas essas penas. Muitas vezes o caluniador precisa vir, quando as consequências da sua calúnia são muito graves, precisa vir outras vezes para a terra, recolher a pena do travesseiro que despedaçou, em encarnações, onde sofre as consequências do mal que fez. Quantas calúnias provocam o crime, provocam a morte, provocam a destruição de lares, provocam a dissolução de famílias. Não demos aso dentro de nós à calúnia. Chico Xavier, no ano de 1986, num programa da apresentadora Hebe Camargo, ao ser questionado acerca da fofoca e da calúnia, asseverou o seguinte: minha querida Hebe, devemos ser as estações terminais de toda a fofoca e de toda a calúnia, para que o que chegue em nós e não for bom, não seja passado adiante. Que profunda lição! Mais uma das muitas lições de sabedoria desse médium que tinha sua alma voltada para Deus, para o Cristo, para o amor. Não demos aso dentro de nós para a calúnia, para a fofoca, para o diz-que-me-diz, para o leve-trás. Quantas casas espíritas têm enfrentado este problema em sua intimidade, no conjunto dos seus trabalhadores? E quantas cisões, separações têm ocorrido no ambiente espírita, o que é de lamentar-se, porque deveríamos estar acautelados contra os perigos da calúnia, que não vem de fora, mas sim vem de dentro de nós. Continuando a leitura da mensagem de Emmanuel. Recuam espavoridos ante a infestação da varíola ou do tifo, que a medicina combate com segurança, e aceitam sem murmurar as sugestões da preguiça e da indisciplina que lhes atormentam as horas. Então, nem é preciso dizer, refletir, quantos de nós temem ser vítima de alguma moléstia, de alguma doença, mas não se preocupa com a preguiça na qual está estacionado ou com a indisciplina que lhe governa a existência. A preguiça e a indisciplina têm sido causas geradoras de um sem número de transtornos na vida psicológica e social dos indivíduos e das coletividades. Quantas obras boas, quanto trabalho positivo, quantas coisas úteis poderiam ter sido criadas se não fosse a presença
e a interferência funesta da preguiça e da indisciplina. Nesse sentido, Chico Xavier também é modelo. Quando o Espírito Emmanuel apresentou-se a visão mediúnica deste médium e lhe revelou a missão que ambos teriam juntos, e que o médium era voluntário, tinha liberdade em aceitar ou não aquela missão, embora ter programado a mesma antes de encarnar, quando atingiu as faixas da maturidade no corpo físico, e o Espírito se apresentou para a confirmação da missão previamente estabelecida, ele ainda teve o livre-arbítrio de decidir se aceitaria a missão ou não. E o médium de boa mente aceitou a missão, e o Espírito disse o seguinte: então, doravante, deverá seguir 3 coisas. Chico Xavier perguntou: qual é a primeira? O Espírito respondeu: disciplina. Pois bem, estou comprometido a ser disciplinado em nossa missão. Qual é a segunda coisa? Disciplina. Perguntou novamente o médium: qual é a terceira coisa? Disciplina. E Chico Xavier é, sem dúvida, o médium mais disciplinado de que se tem notícias. E é também, sem sombra de dúvida, aquele que possui a mais extensa obra mediúnica até a atualidade. Muitas vezes virava as madrugadas psicografando, atendendo aos necessitados, dando uma palavra de estímulo e de orientação inspirado pelos benfeitores espirituais para aqueles que estavam em perturbação, em desequilíbrio, amedrontados com as coisas de fora e esquecidos que os maiores problemas e os maiores perigos repousam dentro de nós. Continuando a interpretação da mensagem. Referem-se a perigos remotos que talvez jamais lhes visitem a estrada e caminham, por vezes, entre as farpas invisíveis da desarmonia e do ódio, do ressentimento e do desespero, criando com a própria atitude a taça de sofrimento e de expiação em que sorvem, desalentados, o escuro elixir da morte. Mais uma vez, Emmanuel sublinha o nosso posicionamento equivocado de nos preocuparmos mais com as coisas de fora do que com as coisas de dentro, sendo que os maiores vilões manifestam-se de dentro para fora. Citados por ele nesse trecho da mensagem: o ódio e a desarmonia, o desequilíbrio e o ressentimento. E justamente esses fatores de perturbação psicológica, moral e espiritual é que nós devemos sanar, trabalhar dentro de nós. Precisamos resolver os problemas de ressentimento, perdoando aqueles que nos feriram e nos maltrataram, ou nos ofenderam, ou fizeram algo que nos magoou, nos libertando desta algema pesada que é o ressentimento. Precisamos nos libertar da desarmonia e do desequilíbrio que nos levam a atitudes desastrosas, a palavras impensadas, a gestos equivocados, dos quais depois, quando retorna equilíbrio e harmonia, nos arrependemos por nos darmos conta do que fizemos. Devemos vencer o ódio que está dentro de nós, substituindo pelo amor. Asseverava o apóstolo Pedro: o amor cobre a multidão dos pecados. Então, o amor é a força que deve vencer o ódio. E Emmanuel conclui a sua mensagem:
conserva o coração no entendimento, o cérebro no equilíbrio, os olhos na visão limpa do bem, o verbo na fraternidade real e as mãos no serviço incessante, e não precisarás temer perigo algum, de vez que a fortaleza interior ser-te-á em tudo a força precisa para que possas refletir, onde estiveres, a vontade sábia e compassiva de Deus. No fechamento da sua mensagem, Emmanuel nos propõe um programa espiritual para nos acautelarmos, nos precavermos quanto aos perigos de dentro, sem desconsiderar, é claro, os perigos de fora. O nosso coração deve conservar o entendimento, como ele colocou no início da sua mensagem. Em nossos relacionamentos, tratar a todos com amor, bondade e compreensão. Então, em nosso coração, conservarmos o entendimento, procurarmos entender. Se nós temos problemas, aqueles que nos cercam também os têm. Tentamos entender, para também podermos ser entendidos, compreendidos. Demos o primeiro passo. O segundo passo no programa emmanuelino é que o nosso cérebro conserve o equilíbrio para que não seja tomado pelas ondas perturbadoras da negatividade, do ódio, da infúria, da maldade, dos pensamentos enfermiços que geram ações desastrosas. Manter a mente equilibrada. Quantos homens dotados de um cabedal de cultura invejável não conseguiram conservar o equilíbrio e enlouqueceram, como foi o caso de Friedrich Nietzsche no final do século XIX, eminente filósofo e pensador. Ou se suicidaram, como foi o caso do intelectual francês Michel Foucault, que se destacou no campo da filosofia, das ciências humanísticas no século XX. Manter a mente equilibrada. De nada adianta termos cultura, conhecimento, se não tivermos equilíbrio em nossa mente. Mantendo sempre bons pensamentos. Os nossos olhos devem conservar a visão limpa do bem. Nós podemos selecionar o que nós queremos ver. Há quem olhe pela vidraça e enxergue um pântano fétido, mas há quem olhe pela mesma vidraça e repare nos lírios que nascem sobre ele. Então nós podemos educar a forma como nós vemos o mundo, as coisas e as pessoas. Enfocar o bem, enxergar o bem, ver as coisas boas, destacar sempre o lado positivo das coisas. O nosso verbo deve conservar a fraternidade real. Então, nossas palavras devem refletir a honestidade dos nossos pensamentos e o nosso empenho em mantermos a amizade, a fraternidade em nossos relacionamentos. E, por último, as nossas mãos devem se conservar no serviço incessante do bem. Que nós possamos, assim, conservando no coração o entendimento, no cérebro o equilíbrio, nos olhos a visão límpida do bem, em nosso verbo a fraternidade real, e em nossas mãos o serviço incessante do bem, a fim de mudarmos nossa vida para melhor, a fim de nos acautelarmos quanto aos perigos de dentro, que não mais nos amedrontarão, e também não nos angustiarmos com os perigos de fora, que muitas vezes são inevitáveis por força das leis kármicas e do destino que nos governa a vida. Nós agradecemos a generosa paciência e atenção de todos
E rogamos a Jesus, o nosso Mestre, dispensador das divinas bênçãos entre nós, que deposite tanto no cálice das nossas mentes, quanto no cálice dos nossos corações, a seiva límpida e fecunda do seu amor, que há de dessedentar-nos a sede que temos de tranquilidade, de bem-estar, de harmonia, de felicidade, de amor. Que Jesus nos abençoe.